boa noite a todos. Dando sequência ao nosso ciclo de conferências aqui em nosso espaço Caminho da Luz, na cidade de Limeira, nós hoje escolhemos o tema: a importância do riso e da alegria no caminho espiritual. Vamos tentar conversar um pouco sobre esse tema que eu acho assim, de extrema importância, principalmente nos dias de hoje, né? Onde nós temos uma civilização, nós temos uma juventude completamente distante da religiosidade ou da espiritualidade, né? E os motivos que fizeram as pessoas se afastarem muito da espiritualidade foi exatamente esse aspecto da prática religiosa ser uma prática extremamente austera, sabe? Ser uma prática extremamente diferente, que poderia levar o indivíduo a um estado de felicidade, a um estado de alegria, a um estado de realização. A espiritualidade, como as religiosidades, vem desde a Idade Média até os dias atuais, dominada, por exemplo, no Ocidente pela Igreja Católica, né? E dominada pelas comunidades cristãs, que não são católicas, mas são as comunidades cristãs, né? Os evangélicos e tudo mais, criaram uma forma extremamente moralista e extremamente difícil de que os jovens vivam essa experiência, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Então nós vamos discutir exatamente como a filosofia oriental, por exemplo, como outros caminhos veem isso, né? Vamos começar a discutir, primeiramente, o aspecto da igreja desde a Idade Média, né? Então, a religiosidade que veio com muita força para o Ocidente, que deu base fundamental, comportamental, social, para essa questão foi a Igreja Católica. Tá? A Igreja Católica, inegavelmente, ela imperou durante toda a Idade Média e trouxe essa cultura para o mundo, a cultura religiosa. E a cultura para o Brasil, que o Brasil é um país tipicamente católico, né? Agora que os evangélicos estão crescendo muito, mas os evangélicos é uma dissidência da Igreja Católica em alguns aspectos, em alguns pontos de Roma e tudo mais, do domínio. No entanto, os padrões morais, éticos, carregados dentro da igreja são os mesmos para determinadas igrejas, tá? A questão da moral, da ética e tudo mais. Muito bem. Então, o conceito de religiosidade pregado por essa igreja, pelos templos, pelo Vaticano, vamos enumerar aqui. Primeiro, o conceito de como você vê Deus, né? Como você vê Deus. Como Deus é um imperador, nessa igreja, nesse modelo, Deus é um imperador, né? Que do alto dita regras e leis. Então nós somos, por esse aspecto da igreja, já julgados, nós somos pecadores, né? Nós somos pessoas pecadores por natureza, né? Nós temos a nossa natureza original, o chamado pecado original. Nós já somos pecadores por natureza. O famoso pecado original de Adão e Eva, da expulsão do paraíso e tudo mais. Então, nós fomos criados dentro de uma doutrina que nós devemos, né, nos curvar perante Deus e fazer de tudo, mas de tudo, para agradar esse Deus. Deus necessita ser agradado. Então, é um Deus, né, que precisa ser agradado. Você não pode desagradar Deus. Né? E outra, você já parte do princípio que você precisa, durante toda a sua existência aqui na Terra, pedir perdão para Deus. Nós fomos treinados, como nós somos pecadores, nós temos que pedir o perdão, né, de Deus. Ok? Então, constantemente, nós temos que tomar atitudes que agradem a Deus. Porque se você desagradar a Deus, então esse é o modelo religioso, tá? Então, aí a igreja criou uma série de preceitos que agradaria a Deus, segundo ela, tá? Então, existe uma série de preceitos, né?
comportamentais, né? Comportamentais que agradariam a Deus. E aí ela vai enumerar, né? Você está entendendo? Não só os 10 mandamentos clássicos da lei judaica, começa com os famosos 10 mandamentos, né, da lei judaica. Ok? Que a Igreja Católica é uma extensão do judaísmo, né, pelo menos do Antigo Testamento, usado também como base na sua doutrina. Nós temos, depois da Igreja, os chamados 7 pecados capitais, né? Que a luxúria, a inveja, a ganância, a gula, tem uma série de coisas aí que a igreja vai enumerar. Então, na verdade, né, a igreja católica está baseada, principalmente a igreja católica, no cristianismo, ok? Muito bem, cristianismo. E um dos fundamentos principais do cristianismo é a dizer que Cristo é o Filho de Deus. Ok? E, presta atenção, e este Filho de Deus, olha o ponto-chave da questão que nós temos que discutir agora. Tá? O fundamento básico é esse. E Jesus, o Filho de Deus, veio à Terra, né? Sofrer e dar sua vida na cruz para nos salvar. Então presta atenção nesse detalhe, né? Com o único objetivo que é para nos salvar. Então eu estou enumerando aqui para vocês entenderem por que a igreja criou esse fundamento. Muito bem. Então Jesus veio para sofrer. Ele sofreu, crucificado na cruz, torturado, massacrado. Vide o famoso filme agora aqui do Mel Gibson, né? A Paixão de Cristo, né? Que mostra uma tortura muito mais pesada, né? Visualmente falando, em cima de Cristo. Porque na época de Roma os caras torturavam para valer mesmo. Certo? Então, aquilo era muito comum. A crucificação era uma coisa comum naquela época. Né? Os romanos, ele pegava os inimigos dele e crucificava todo mundo. Sabe? Então era uma época terrível. Não é só Jesus que sofreu, foi crucificado. Né? O que teve de judeu crucificado quando houve uma rebelião, né, no ano de 76, né, para libertar a Jerusalém do jugo romano? Né? Num dia eles levantaram, parece que quase 6.000 cruzes numa estrada. Entendeu? Os romanos eram terríveis, eram animais mesmo. Então, veja bem, então o conceito fundamental é, se Jesus sofreu, então o símbolo máximo da cristandade é a paixão de Cristo, é a última parte, é o sofrimento de Jesus pela humanidade. Ok? Então, fundamentalmente, a coisa começa por aí. Então vamos lá. Vocês vão entender muito bem porque que a igreja criou esse padrão vibratório dentro dos seus templos. Aí, o símbolo máximo da cristandade, né? O símbolo máximo da cristandade é a cruz. Jesus pregado na cruz. Então todo templo católico que você entra, tá? Você se depara no centro da igreja com Jesus crucificado. Então tá lá o homem aqui crucificado na igreja. Ok? Numa posição de extrema dor e sofrimento. Numa posição de dor e sofrimento. Ok? Então presta atenção nesse detalhe aqui. A igreja vai pautar nisso daí. E todos os outros santos que vão existir na igreja, a Mãe Maria, se tiver uma estátua da Mãe Maria aqui, ó, ela vai estar em profunda angústia e chorando.
Ninguém consegue pintar uma Virgem Maria num templo, numa igreja, sorrindo, dando risada, e um Jesus alegre e feliz. Não existe isso num templo católico. E todos os outros santos que existiam, inclusive as igrejas, a maior parte das igrejas, elas são decoradas com a Via Crucis. Não é verdade? O que é a Via Crucis? Para quem não sabe, é exatamente o caminho que Jesus faz, né, do calabouço com a cruz nas costas, e as 13 caídas que ele dá, né? E então você tem todas essas fases desenhadas em vitrais, ou às vezes em estátuas. Então você entra num templo, presta bem atenção. Você entra numa igreja, você entra num templo onde se cultua o sofrimento de Jesus. Sofrimento, vamos colocar assim. Diante dessa premissa, todo ser humano entra na igreja, desde a Idade Média, ele entra na igreja e olha para Jesus, em vez de ele ver o seu mestre alegre, sorrindo, feliz, ele vê o máximo do seu ideal espiritual em profunda agonia e sofrimento. Isso cria no arquétipo, presta bem atenção, no arquétipo da humanidade, no arquétipo do cristão, vamos assim dizer, não vou dizer na humanidade porque grande parte da humanidade não é cristã, mas cria um arquétipo, né, no povo cristão, ao redor do mundo, de que você não pode ser feliz aqui. Que você não pode estar em prazer. Que se Jesus sofreu nesse mundo para agradar a Deus, para libertar os homens, quem é você para ser feliz? Quem é você para viver em prazer? Então, a parte central da igreja, ela prega que você tem que viver em sofrimento, como Jesus. Se você quiser chegar ao céu, você tem que ser igual a Jesus, sofrer também. Viver uma vida austera, uma vida pobre, uma vida sem luxo, sem riqueza, viver em profunda oração. Então aí vai criar-se uma doutrina, né? Que é exatamente a forma como você tem que se comportar para agradar a Deus e agradar a Jesus. Entendeu? Então você entra num templo, você não tem coragem de rir dentro de um templo cristão. Você não tem coragem de rir. Já pensou se chegar num templo cristão, você dá risada na igreja? Rir. Você já pensou nessa história? É complicadíssimo. Então, aí você tem uma doutrina que vai ser exatamente baseada nesse princípio. Então, a doutrina, os sacerdotes, o que eles fazem? Eles criam um modelo de vida sacerdotal de que eles vão eliminar o prazer de suas vidas. Então, o sexo, nem pensar. Suas atitudes serão de penitência, resignação, viver em profunda oração, abstinência de uma série de coisas, pobreza, um voto de pobreza, tem linhas, principalmente os franciscanos fazem um voto de pobreza, né? São com aquele manto, com aquela sandália. Você está entendendo? E a partir daí, você cria uma aura em torno da sua doutrina, uma aura bastante sinistra. Uma aura de dor, uma aura de sofrimento. Ou seja, a sua jornada espiritual vai ser uma jornada moldada nesse aspecto. Veja uma freira, freiras enclausuradas, que se fecham para o mundo, vivem em resignação, penitência, negam toda a sua sexualidade,
nega os prazeres da vida, do corpo ou da própria consciência. E vive em profunda resignação, porque se criou uma doutrina de que é isso que Deus quer de você. Se você viver assim, isso agrada a Deus. E você ganha o reino dos céus com essa atitude, com esse comportamento extremamente dentro de uma moral. Né? O que acontece quando os sacerdotes, lá no final da Idade Média, começam a chegar aqui no Brasil? Nas Américas, e os índios todos soltos, nus, maravilhosos, a gente ficava louco. Né? Os padres ficavam loucos, né? Então precisava colocar roupa nesses índios, né? Para abafar a tentação, abafar o demônio, né? Que estava solto aqui no país. Mas vocês percebem que tudo isso é uma criação cultural, é uma cultura que fez isso. Vem de uma cultura judaica e a cultura ocidental começa a adquirir essa cultura religiosa, esse hábito, porque tem um modelo de Deus. E em função desse modelo de Deus, você cria um comportamento. E a partir do momento, do movimento de como Cristo comportou-se no mundo, como foi a passagem de sofrimento, de angústia, de dor, né, de resignação, os católicos tentam seguir o seu exemplo. De que essa vida necessariamente tem que ser uma vida de sofrimento. Tá? É exatamente este modelo que eu quero destruir, que eu quero acabar no terceiro milênio. O terceiro milênio é a nova era. É a era do Espírito, mas o Espírito da verdade. Não é a era das religiões. A era das religiões já passou. Agora é a era do homem acordar dentro de si. Sem nenhuma religião. Sem nenhuma lei de cima, de Deus ou de baixo dos homens, que vai dizer o que é que eles têm que fazer para servir a Deus. Tá? Nós vamos ter que criar uma coisa, um caminho espiritual maravilhoso, gostoso, divertido, alegre, feliz. Vocês sabiam que, depois de um tempo, quando começou a chegar mais para a nossa época aqui, a igreja começou a ter uma decadência profunda, sabe no quê? De padres. De sacerdotes, os jovens, ninguém mais queria ser padre. Presta atenção, 90% dos jovens que entravam num seminário para seguir a carreira católica ou religiosa profunda, desistiam, abandonavam. Porque o Ocidente, o apelo da sociedade moderna, cresceu demais. E os jovens pensam duas vezes em jogar a sua vida dentro de uma doutrina, sendo que tem um mundo imenso aí fora, a comunicação hoje é muito grande, TV, televisão. Antes de tudo isso, antes da década de 50 e tudo mais, as pessoas não tinham muito acesso à cultura, não tinham muito acesso à informação, né? Então as pessoas eram muito facilmente dominadas pela doutrina do padre. O padre dominava as pequenas cidades do interior. E o que abastecia os seminários eram pessoas do interior, jovens do interior. Abastecia o seminário das freiras, era exatamente as meninas do interior. Certo? E constantemente as pessoas ficam num regime de medo com relação a Deus. Você não pode rir, você não pode ser feliz. Você cria uma aura em torno de você que Deus não quer que você seja feliz. E você não pode expressar essa sua felicidade. Existe uma visão da seriedade, né? O contexto de uma prática séria. E se você rir, já não é mais uma prática séria. Tá? Então, é exatamente isto que nós vamos mudar. Né? Vamos olhar agora o modelo religioso oriental. Né? E outra coisa interessante, eu esqueci de falar isso. Quando você vai num culto religioso cristão, até as músicas que eram criadas pelos grandes autores da Idade Média, até Bach e muitos outros, né, que compunham para a igreja, as obras são muito tristes. As obras são de uma melancolia profunda.
Vocês estão me entendendo? Então o que acontece? Acontece que você vai num culto e toca aquela música. A música ela tem uma vibração muito mais poderosa para deixar você num clima totalmente triste, angustiado. Você fica ali o tempo todo com pena de Jesus na igreja. Ao invés de você louvar o teu mestre com alegria, você fica num clima de pena, ou coitado. E você entra naquela energia. E você sai da igreja com aquela energia. Você não sai feliz de uma igreja. Eu, pelo menos, sei porque eu era assim. Eu frequentei a igreja na minha fase de infância, quando era jovem. Até os 14 anos eu frequentei muito a igreja. Depois eu dei um basta. Então, todas as vezes que eu ia para a igreja, eu saía angustiado, eu saía triste. Porque ela passava essa energia. É sempre o sofrimento de Cristo, sempre o sofrimento. E você tem que sofrer também. Sabe? Então eu não conseguia suportar isso. Então quando eu comecei a conhecer mais profundamente as filosofias orientais, as práticas orientais, taoísmo, budismo, hinduísmo, eu comecei a mudar muito o meu foco espiritual. Né? Uma das primeiras libertações que eu tive na minha vida foi me libertar da igreja, da religião em si. Né? Vamos pegar o taoísmo, né? E o budismo, porque depois eles vão se fundir, vão se tornar praticamente um só, que é o Zen. Né? Como no taoísmo e no budismo não existe um modelo de Deus, presta atenção, ó, não existe um modelo de Deus. Portanto, não existe um Deus lá do alto que você precise agradar ou seguir leis e regras. E neste modelo, você não é um pecador. Né? Você não é um pecador. Então veja bem. Você não tem um modelo de Deus. Não tem ninguém do alto ditando regras e leis para você. Você não é considerado um pecador. Tá? Dois, no budismo, existe o Siddhartha Gautama Buda. Uma das coisas que realmente Buda contradizeu, ou contradisse na sua doutrina principal, foi exatamente a austeridade espiritual. Eu vou fazer uma palestra específica sobre a vida de Buda aqui, sobre o budismo, tá? E nós vamos entender esse cerne da doutrina, que quando eu já fiz a palestra O Caminho do Meio, quando você assistir a palestra O Caminho do Meio, você vai ver que o Buda percebeu que essa austeridade, esta forma de praticar religiosidade não tinha nada a ver. Essa resignação toda para o espiritual e você deixar de lado toda uma vida, toda uma situação, você está entendendo? Toda uma forma diferente de viver. E outra, Buda não sofreu no sentido clássico como Jesus sofreu. Ele não morreu crucificado, nem foi perseguido, nem foi massacrado, nem foi torturado. Ele viveu uma vida em profunda harmonia com sua pregação e a sua região onde ele fazia isso. Tá? Ele era profundamente aceito pelo povo, as pessoas aprendiam muito com ele e ele não tinha conflito com outras religiões. Nem era perseguido politicamente. Coisa que Jesus, quando foi pregar a sua doutrina, estava numa situação política muito delicada, Jerusalém, a Galileia toda, por causa da invasão dos romanos, né? E Jesus contrariava ideais sociopolíticos e religiosos. A pregação de Jesus era um prato cheio para ele ser crucificado e perseguido constantemente. E ele era inteligente o suficiente para saber disso, que ele seria perseguido com a sua pregação. Não é? Eu não vejo a necessidade do sofrimento de Jesus para libertar a humanidade. Eu não vejo nenhuma necessidade nisso. No budismo, Buda viveu uma vida inteira como um grande mestre, pregando e ensinando, e ele não pautou pelo sofrimento.
e nem pela perseguição. Eu não vejo a necessidade. Você poderia fazer de um jeito completamente diferente, viver 70 anos, né? A não ser que você quisesse ser um revolucionário, a não ser que a personalidade de Jesus não é essa que a gente tem, né, misticamente. Porque nós podemos ter uma visão de Jesus real, histórico, um cara que viveu e poderia ser um revolucionário sociopolítico e espiritual, e um indivíduo mistificado pela igreja, pelas doutrinas, pelo evangelho, romanceado, que não existiu dessa forma, ele não era isso. Então isso é uma incógnita ainda. Mas a igreja preferiu criar esse padrão de Jesus e criar o sofrimento de Cristo como a base fundamental e a necessidade desse sofrimento para libertar a humanidade. Eu não vejo se o cara é filho de Deus. Vamos colocar essa questão. Se ele era filho de Deus, todo-poderoso, com todos os poderes divinos, ele não precisava se sujeitar a essa condição para ensinar, para levar um verdadeiro ensinamento. Eu acho que tem muitas coisas na doutrina cristã que precisa ser discutida, que precisa ainda ser compreendida e entendida. A gente não pode aceitar as coisas como dogmas, como verdades impostas, sem a gente questionar. Né? Então, Buda não sofreu. Né? Toda a religião budista não é centrada em Deus. Ela não é centrada em Deus, ela é centrada no homem. Muito bem. A base fundamental da doutrina budista ou da taoísta é buscar a luz ou a iluminação, o conceito de iluminação, que é exatamente aquilo que o próprio Buda atingiu. Um estado de consciência atingido aqui. E Buda dizia que todos os seres humanos têm condições de atingir esse estado aqui. E, para o budismo, ir para a luz é ir para a felicidade, para um estado de alegria, para um estado de graça. Ou seja, para realmente o budismo nunca pregou que para atingir esses estados nós precisamos criar aquele clima em nossas vidas de sofrimento. Ninguém precisa sofrer para isso, para chegar a esse estado. De jeito nenhum. Quem disse que tem que sofrer? Eu posso chegar feliz, alegre, né? Eu posso criar um caminho na vida, um caminho espiritual, um caminho cheio de alegria, cheio de prazer, né? Literalmente curtindo a vida, curtindo a vida, as belezas. Buda adorava isso. Pessoas felizes, alegres, cantando, dançando. Krishna, então, a doutrina de Krishna é uma doutrina totalmente festiva. Uma das coisas que mais Krishna gostava era de festejar. Então, vai estar no processo dos deuses indianos a festividade. Né? Você precisa aprender a festejar a vida. A vida que você tem, a vida que você recebeu. Você precisa celebrar isso todos os dias. Olha que legal. Como é centrada no homem, não é centrada em Deus, então a coisa mais importante que nós temos é a nossa vida. Então a nossa vida é o maior presente que nós recebemos do alto. Estar vivo, estar aqui. E isso precisa ser celebrado todos os dias. E essa celebração todo dia deve ser dia de festa. Você já pensou o que acontece no dia do seu aniversário? Todo mundo acorda no dia do seu aniversário num clima diferente, né? Num clima de festa, esperando que as pessoas festejem, que as pessoas lembrem dele, né? Ele acorda naquele clima que, puta, hoje é dia de, puta, meu aniversário, cara, puta, vamos festejar, vamos fazer isso.
Agora eu pergunto para você, por que você não acorda com esse mesmo clima todos os dias? Porque todo dia que a gente acorda, tem cara de segunda-feira. Nós precisamos acabar com isso, nós precisamos tirar a segunda-feira, né? Do nosso calendário. Nós precisamos criar um caminho em nossas vidas que todos os dias é domingo. Todo domingo para o judeu é sábado, né? Todo domingo. E é interessante, você já percebeu que no próprio judaísmo, tá? O sábado é um dia de resignação e de descanso, não se faz nada. Para tudo. Né? Os adventistas são assim. Né? Os adventistas do sétimo dia, por exemplo, das 6 horas da sexta até 6 da tarde do pôr do sol do sábado, eles não movem uma palha. Está entendendo? E a austeridade, a oração, aquela coisa toda. Né? Então, a cultura oriental ela tem uma visão diferente da prática da religiosidade. Da prática da religiosidade. Por exemplo, quem de vocês já assistiu uma conferência do Osho, por exemplo, o famoso mestre indiano, né, falecido já, mas que influenciou demais essa década de 70, 80, 90 o Ocidente. Né? O Osho ia dar palestra assim. Então ele entrava, né, plateia toda sentada, toda lá, né? E ele tinha uma banda, tipo a banda assim, né, uma banda de música que ficava no palco, tipo o Jô Soares. E a hora que ele ia entrar para dar palestra, todo mundo levantava e a banda tocava e todo mundo pulava e dançava, tá? Todo mundo dançando, cantando. E ele também entrava dançando, pulando, alegre, né? E aí toda aquela festa toda, tá? Aí parava a banda, tá? Aí ele ia fazer o discurso dele. E ao terminar a palestra, tudo banda de novo, tudo cantando, pulando, indo embora alegre. Sempre começava alegre e terminava de uma forma extremamente alegre, feliz. O que começou a acontecer? O Osho começou a atrair milhares de seguidores para o seu ashram, para o seu caminho, porque os jovens queriam praticar espiritualidade, mas queriam algo gostoso, algo alegre, algo feliz, algo que levantasse, deixasse o cara up, para cima. Né? E eles encontraram neste local, um local maravilhoso, onde ele aprendia cada coisa linda com o mestre, com a orientação dos mestres, e ao mesmo tempo ele era feliz, ele curtia estar ali com os amigos, podia dançar, cantar, pular, nada era proibido. Entendeu? Porque quando você começa a aprender a verdadeira doutrina, não tem nada para ser proibido. Você estabelece naturalmente as verdadeiras regras da sua vida. Não tem nenhuma regra imposta do alto. Você está entendendo? Você, moralmente, internamente, você cria as suas regras. E a sexualidade? Né? O Osho falava muito sobre a sexualidade. O Osho falava assim, cada um é dono do teu sexo, do teu corpo, da tua vida. Você acha que eu vou criar uma doutrina para impedir você de viver a sua sexualidade? Muito pelo contrário, eu vou ensinar você a viver ela intensamente. Porque ela é uma das maiores fontes de energia do teu ser e uma das maiores fontes de prazer que você carrega dentro de si. Quem sou eu para privar você disso? E quem seria Deus para privar você disso? Que Deus que privaria algo que Ele próprio cria dentro do próprio homem? Seria incoerente. Então você tem uma nova filosofia, um novo padrão de aprendizado, onde realmente o centro da doutrina é a alegria. É praticar espiritualidade com profunda alegria. Esquece sofrimento, sabe? Se você fica centrado que Jesus sofreu, por isso que eu falo, ninguém tem coragem de pintar um Jesus sorrindo. Ninguém tem coragem de pintar um Jesus dançando, pulando, cantando, numa festa, festejando, como todo mundo. Né? Não pode. Jesus agarrando as mulheres, beijando. Seria muito interessante, né, fazer um filme assim. Né? Jesus caindo na gandaia, beijando as mulheres, vivendo uma vida normal. Que, entre aspas, se considera uma perdição. Né? O que é estar perdido nesse mundo? Né?
Eu considero, e no astral a gente percebe muito disso, pessoas de certas seitas religiosas que vivem uma vida austera, morrem e vai para o céu, achando que vai encontrar o paraíso, né, depois de sua prática aqui. Aí percebe que não tem paraíso nenhum, que perdeu tempo, que podia ter vivido uma vida alegre, feliz aqui, curtido pra caramba, né, vivido intensamente. Agora, o seu modelo errado de Deus cria um parâmetro, cria o que você constrói a sua vida. Você se lembra naquela máxima de Buda, e quando nós estávamos estudando o segredo também, né, essa nova lei baseada na física quântica, da atração, você atrai aquilo que você vibra. Se você vibrar sofrimento, se você vibrar pobreza, austeridade, o que você atrai para a sua vida? Só isso. Né? A tua energia, tudo que vai acontecer ao teu lado, os seus amigos, a sua doutrina, tudo cria aquele clima de dor, de sofrimento. Então você vive numa depressão profunda, você vive nesse ambiente vibratório. Mas se nós criarmos uma religião completamente diferente, onde a base fundamental é a alegria, nós vamos cantar, dançar, pular, vibrar essa alegria constantemente, no meu caminho espiritual eu vou atrair constantemente essa energia boa. Eu vou atrair sempre sucesso, vou atrair fama, vou atrair dinheiro, vou atrair mulheres bonitas para o meu lado. E as mulheres vão atrair homens bonitos para o seu lado. E vão viver feliz com isso. E ao mesmo tempo, você está no caminho espiritual. Né? O Osho tem uma frase muito interessante, né? Que ele diz assim: o homem que dança, canta ou toca um instrumento, esse vive a verdadeira religião e está mais próximo de Deus. Veja. Né? Eu procuro fazer isso na minha vida. Eu trabalho muitos movimentos no meu corpo através do Kung Fu, das artes marciais, né? Gosto de tocar, eu sou instrumentista, sou músico, eu gosto muito de fazer música, de cantar, de dançar, o ritmo mexe com a gente, a música tem um poder. Nós vamos fazer uma palestra aqui com o título, né? A importância da música no caminho espiritual. Né? Como a música tem uma força de criar o clima. Você vê, a música pode criar um clima de angústia e tristeza, mas pode criar um clima de profunda alegria, de profunda, né, harmonia. Ok? Então, eu acho que as pessoas precisam libertar-se de uma couraça que foi criada pela igreja e pelas religiões antigas. Sabe, uma couraça que ela vestiu esse hábito do sofrimento, ela vestiu esse hábito da austeridade, da pobreza, da resignação, por uma imposição de uma ideologia doutrinária. E agora nós estamos no 3º milênio propondo para vocês um novo processo. Por isso que a maioria dos jovens da década de 60 fez uma puta revolução. Ninguém fez uma revolução e foi para a igreja católica na época dos hippie, na década de 60, na contracultura. Por quê? Olha, eles estavam querendo liberdade. Vai cair na igreja outro imperialismo, né? Outra imposição imperialista de poder, de força, de resignação. Não, nós temos que criar um outro caminho, cara. Nós temos que ver Deus de uma outra forma. Nós podemos criar, olha, quando eu vejo espíritos de luz, eu quando vejo seres extraterrestres, seres de luz, eu nunca vejo esses seres maltrapilhos, certo? Andando de carro, último tipo, as naves são maravilhosas, sofisticadas, as roupas são maravilhosas, são seres altivos, belos e sempre sorridentes. Os mestres da luz sempre chegam alegres, felizes, traduzindo aquela alegria fantástica. Né? Tem uma raça de seres, irmãos das estrelas, que quando vêm, eles vêm rindo, transmite felicidade, alegria. Você fica feliz de estar na presença vibratória deles. A vibração deles é alegria. A presença deles deixa você muito alegre. A tua aura fica alegre, você fica alegre. Eles vão embora, você fica alegre. Aquela vibração impregna você. Seres de luz, quando vêm conversar comigo, eles vêm todo feliz, alegre, dando risada. E os nossos mestres orientais, então? Por natureza, você vê sempre oriental assim, sorrindo. Sempre eles estão com a cara sorrindo. É difícil você ver um espírito oriental com a cara amarrada.
chega assim para você. Você precisa fazer isso. Impondo regras e leis para você. Todas as vezes que eu converso com mestres espirituais do mundo astral, principalmente os de linha oriental, que são os meus orientadores, né? Eles sempre chegam alegres, felizes, cumprimentam e simplesmente eles dão conselhos. Você pede ajuda, você faz uma pergunta, eles dão conselhos. Mas nunca daquele jeito, você precisa fazer porque você tem que... Sabe, com essa cara de imposição, com a cara de mal. Né? Você está entendendo? Como a igreja sempre dominou na Idade Média, né? Impondo, matando pessoas para impor o seu poder, a sua doutrina, a sua verdade. Não admitia jamais que ela fosse contrariada em sua forma estruturada. Porque elas eram o poder. E tinham o poder de decidir a morte de você. Isso é uma barbaridade. Total. Né? E legislar sobre a minha alegria. A igreja matou a alegria. A igreja matou a felicidade. Tudo em prol, veja bem como é que é louco. Eu pergunto assim, por que as pessoas vivem uma vida de tortura, de resignação, de pobreza, de enclausuramento, sem viver, sem a sexualidade? O que elas vão conquistar depois disso? Então todo mundo quer o céu. Porque a igreja promete a salvação desse mundo. Promete o céu. Agora, o que tem no céu? Vamos pensar. O que tem no céu que a igreja promete, que depois de tanto sofrimento, tanta angústia, tanta resignação, nós vamos ganhar lá? Só pode ser alegria, felicidade, vida eterna, nesse estado de graça, de alegria, de prazer. Por quê? Você já imaginou? Se eu for para o céu e a merda continuar igual, a resignação, o sofrimento, a penitência, a angústia, eternamente? Vou para o inferno. Se a coisa continuar, eu vou para o inferno. Então veja bem, veja se não é ilógico. Se você faz tudo isso para viver num céu onde lá você alcançaria o que se chama salvação e felicidade eterna, alegria, prazer, né? Por que não viver tudo isso aqui? Já, agora. As pessoas interpretam muito mal Jesus, a igreja interpretou muito mal Jesus na sua doutrina. Porque Jesus sempre falou o seguinte, ó, não adianta você procurar o reino do céu. O reino do céu não é um lugar. Não é um lugar geográfico que você vai entrar lá dentro dele. Você chega, você entra no reino do céu. Tem uma porta, abre e você entra no céu. Isso é uma bobagem que a igreja inventou. Jesus nunca falou isso. Jesus sempre disse, o reino dos céus se encontra dentro de você. Ou seja, você pode agora, se ele está aqui, você pode fazer da sua vida um palco de alegria, de felicidade, de curtição. Ou você pode transformar a sua vida nessa doutrina decadente de sofrimento, de angústia. Você que cria isso. A sua doutrina que cria isso. E aquilo que você cria, você atrai. Você vive aquilo. Você é aquilo que você pensa que você é. E Jesus tentava tirar esse padrão que os judaicos vinham trazendo lá atrás. De uma doutrina fechada dentro de um templo. De uma doutrina fechada dentro da igreja. Ele não queria que os praticantes praticassem dentro de um templo, dentro de uma igreja. Ele falou assim, a verdadeira prática espiritual é aqui dentro. Isso pode ser feito em qualquer lugar, na floresta, em qualquer lugar que você estiver. Não é necessário um templo. Nunca foi. E Jesus sempre sentou a sua religião aonde? No próprio homem. Exatamente como Buda fazia. Exatamente como Buda fazia. Buda não centrava a religião. E Jesus, se você vê os discursos de Jesus, ele nunca centra a sua doutrina em Deus. Se você perceber bem como ele fala de Deus, ele sempre falou de Deus como algo interno a nós. Ele não fala de um Deus imperador, de Deus que está num determinado lugar, dirigindo. Né? Então, nós temos que nos libertar. Um dos primeiros passos que nós temos que dar é libertar da velha religião, dos velhos conceitos. E
acreditar que nós podemos construir um caminho pela vida espiritual com harmonia com o material, onde nós vamos ter um equilíbrio, nós vamos viver alegres, felizes, dando risada e rindo mesmo. Tem que rir muito da vida, contar muita piada, se divertir, buscar coisas alegres, coisas felizes. Quanto mais você entra nessa vibração, mais você atrai essa vibração. Quanto mais você entra numa vibração de tristeza, de angústia, quando você entra numa igreja, você cria aquele clima vai te acompanhar. Ele perpetua na tua aura, no seu subconsciente, no seu inconsciente. Você carrega aquele estado de tristeza e não consegue se libertar dele. Aí você atrai encosto, espírito, todo mundo nesse estado de vibração. Você precisa criar exatamente isso que eu tento fazer na minha vida e consigo, graças a Deus. Atrair espíritos que estão sempre alegres. Espíritos que vêm sorrindo, transmitem alegria para você o tempo todo. Todo tempo todo você está feliz, alegre, se divertindo, curtindo a vida. Né? Por isso que eu falo para os meus, vai passear, vai curtir a vida. As pessoas chegam para mim, Laércio, você é um puto esotérico desse, você vai ver banda de rock, você vai ver música, você vai não sei em bar, não sei o que. Eu vou onde tem gente alegre. Eu vou onde as pessoas estão felizes, estão pulando, dançando, curtindo. Eu não vou em lugar onde as pessoas são pseudo-religiosas, estão naquele clima de angústia, de tristeza, achando que está meditando, achando que está se levando, que está chegando perto de Deus, e não está coisíssima nenhuma. Eu tenho um exemplo para vocês que eu vou dar na minha vida. Eu sou esotérico, eu dirijo o espaço há mais de 30 anos. Eu trabalhei muito com terapias alternativas, atendendo as pessoas em casa, no meu espaço, atendendo terapias alternativas, holísticas. Você não tem noção. Os esotéricos são os mais doentes. A maior parte dos esotéricos que criavam uma doutrina ou ia para a doutrina eram pessoas extremamente perturbadas, confusas. Porque não fizeram a verdadeira transformação, que é ir para o caminho do prazer, que é construir um caminho de alegria. Elas ainda fazem um esoterismo cristão, sabe? Um pseudo-esoterismo cristão. Mal interpretado e mal entendido, que vem de uma doutrina católica modificada. Sabe? Então eu vejo muitas seitas esotéricas com rituais e com doutrinas típico da Igreja Católica. Né? Cultos à fraternidade branca, aos mestres ascensionados, dentro daquele mesmo padrão, daquela mesma rotina de austeridade, de penitência, de jejum extremo, não sei o quê. Para mim isso não serve. Se serve para você, eu tenho o maior respeito. Se você acha o máximo viver assim, vai fundo, eu tenho o maior respeito. Mas eu estou convocando as pessoas para o meu ashram, por exemplo, o nosso trabalho nas montanhas. Pessoas alegres, lá nós vamos se divertir, nós vamos curtir, nós vamos cantar, nós vamos dançar, nós vamos pular, nós vamos treinar Kung Fu, nós vamos fazer yoga, nós vamos fazer meditação, nós vamos caçar disco voador. Né? Nós vamos fazer de tudo, mas nos divertindo. Vai ser uma puta de uma diversão. As pessoas vão para lá para se divertir, para ser feliz. Elas não vão entrar lá num mosteiro, onde ela já entra com a cara amarrada, não pode nem olhar do lado, não pode falar com o vizinho, não pode, sabe? Tem seitas aqui hoje em dia que vivem assim, faz uma religiosidade assim, que eles acreditam que assim se aproxima de Deus. Eu vou dar um exemplo dos Hare Krishna, que eu sempre falo aqui, dos Hare Krishna. E eu vou fazer uma brincadeira nessa palestra aqui, quando eu estou falando dos Hare Krishna, eu vou pedir, né? Eu vou colocar um trecho dos Hare Krishna dançando e pulando, nessa palestra minha aqui. Eu estou falando agora, mas daqui a pouco vocês vão ver que vai entrar na edição aí, os Hare tudo pulando, dançando, pá, curtindo. Qual é a visão que eles têm da sua doutrina religiosa? Como que eles acreditam que dançando, alegria, pulando, cantando, tocando instrumento, eles podem se aproximar de Deus, estar mais sintonizado com Deus? Hare Krishna.
Então eu fui num culto dos Hare Krishna, sempre gostei muito dessa parte de viva, dessa parte festiva, né? Eles têm uma tradição que tudo é festa para eles. Então quando eles chegam num determinado final de semana, né? E todo culto que eles fazem, eles adoram distribuir comida. Então, os cultos deles assim, eles fazem uma festa, eles fazem doces, salgadinhos, uma mesa farta. E faz tudo, dançam, e depois vão todo mundo comer. E pobres pegam, eles têm uma prática de levar comida para os pobres, fazer festa com os pobres nas favelas, sabe? Eles entram nas favelas levando comida, assim, dançando e pulando, dando comida para todo mundo, leva todo mundo para festejar. Que para eles, existe uma coisa muito interessante, que eu gosto muito dessa visão, que é, presta bem atenção, Deus, olha a visão deles, Deus é alegria. Esse é o primeiro, a vibração que eles dizem de Deus. Tá? O Brahman deles, é alegria. Então, se você quiser estar sintonizado com Deus, ligado com Deus, você tem que ser alegre. Deus não é uma figura porque você constrói a imagem de Deus. As religiões constroem uma imagem de Deus. Mas a principal vibração e a visão que esses indianos têm de Deus é alegria. E se eu quiser estar sintonizado com Deus, eu preciso vibrar esta alegria. Então, para vibrar, eles têm a ideia do mantra. Tá? A ideia da prática mântrica. Eles dizem que o mantra é uma vibração que faz você se aproximar de Deus. É um cântico, é um som, é um canto, é uma música. Tá? Então eles cantam o nome de Deus, mas de uma forma completamente alegre. Essa vibração vai fazer parte da sua vida. Aí eles dizem, por isso que o Osho fala, aquele que canta, dança, pula, vive a verdadeira religião e está mais perto de Deus. Que Deus não é sofrimento, Deus não é angústia. Olha, se tem um mandamento que Deus disse para você quando você veio para a Terra, só pode ter sido um. Ele falou assim para você, vá e seja feliz. Só isso. Ele não vai falar para você, vai lá e se ferra, se lasque, sofra pra cacete, é isso que eu quero que você faça. Você acha que Deus cria um paraíso como o planeta Terra, uma coisa tão linda quanto o planeta Terra, que é um paraíso, e o próprio homem cria o inferno. Não sabe viver no paraíso. Ele cria o seu próprio inferno. E cria até um Deus que acredita que quer que ele viva no inferno. Que ele sofra. E eu vou dizer uma coisa para vocês, nós nunca saímos do paraíso. O paraíso é aqui. Nós nunca saímos do paraíso. É aquela velha frase, nós é que expulsamos Deus do paraíso. Não Deus expulsou a gente do paraíso. Nós expulsamos Deus do paraíso. Por isso que Jesus falou, o reino do céu está aqui. Porque quando o reino do céu está aqui, qualquer lugar que você esteja é o paraíso. Qualquer lugar que você esteja é o paraíso. Porque veja bem, se você estiver mal, estiver angustiado, deprimido, né? Você vai para uma praia, você fica lá com aquela cara de merda na praia. Você anda na praia com aquela cara de cocô. Sabe? Quem comeu não gostou. Tudo é feio, tudo é ruim. Aquele mar maravilhoso, aquele pôr do sol fantástico, gente bonita para praia e você com aquela cara de cocô. Aí leva você para as montanhas, lindas e belas. Você continua com aquela cara de merda. Deprimido, angustiado. Bicho, não é o lugar que faz você. É você que faz o lugar. O paraíso está dentro de você, não está fora. Esse sempre foi o ensinamento de Jesus. E você percebe quando uma pessoa está feliz? Quando ela está alegre, ela já chega. Ô, meu amigo, como é que você vai? Tudo bem? Pô, que legal. Pô, vamos curtir aí. Não importa o lugar. Ele pode estar na praia, pode estar no mato, pode estar na casa dele. Ele é assim. Ele está sempre bem. Olha, um verdadeiro mestre espiritual, ele tem que estar sempre bem, alegre. Um discípulo, quando vai pedir uma ajuda, ele tem que encontrar um mestre alegre. Pô, cara, sai dessa, levanta, vamos curtir a vida. Ele não pode encontrar um mestre mais sofrido do que ele, mais arrebentado que ele. Aí ele olha para o mestre, eu vou seguir esse cara, ser desse jeito? Estou fora. Então, o que matou a religião, e o que perdeu de seguidores a religião, foi por causa disso. Porque o jovem não queria entrar nessa. O jovem queria curtir a vida e ser feliz, cara. Todo mundo quer ser feliz, no fundo.
Por que eu vou deixar para ser feliz no céu? Num céu hipotético, né? Depois da morte. Vou lá saber se tem alguma coisa depois da morte. Tem aquele cara bem pragmático, né? Meu negócio, eu vou curtir aqui mesmo. Né? Então, né? Eu gosto demais, me identifiquei demais com os Hare Krishna, com essa vibração musical. Eu vou colocar nesse DVD, vocês vão ver que legal. Quem nunca viu, quem não conhece, vai ver como é que ele cultua Deus. Né? E fazendo barulho mesmo, tem que fazer barulho, com ritmo, e batuque, e música, e Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e vai embora. Né? Isso é muito legal. Você está feliz, cara. Você vai construir um caminho espiritual alegre, feliz. Sair do buraco. Ninguém quer ficar naquela depressão, aquela angústia da igreja, aqueles santos, tudo sofrido. Né? Pinta a igreja de branco inteira, acende as luzes, né? Abre as portas. Vamos fazer festa. No nosso ashram, todo dia nós vamos fazer festa. Todo dia tem pizza. Todo dia nós vamos fazer festa, nós vamos pular, dançar, vai ter música. As pessoas vão curtir música, vão dançar, vão pular, vão ser felizes, cara. É uma prática espiritual baseada na felicidade. E você é um ser que está vibrando Deus, está alegre, feliz. Existia um famoso Buda no Japão, né? Ele se chamava o Buda Hotei, conhecido como o Buda da Alegria. Ele chama Hotei, com 2 letras. Ele é chamado o Buda risonho, ou o Buda da Alegria, como ele é conhecido. Ele é aquele famoso Buda gordinho, que todo mundo tem em casa, aquele bem gordinho e rindo. É a estátua do Buda risonho. Não confunda, esse Buda gordinho, risonho, não tem nada a ver com Siddhartha Gautama, o Buda principal indiano. Porque a palavra Buda significa apenas ser iluminado. E nós tivemos muitos Budas ao longo da história. Na China, no Japão, na Índia, certo? E no Japão tinha um Buda, isso já, né, no século, quando o Zen veio para o Japão, né, quase no ano 1000 e lá vai pancada. Né? Você está me entendendo? Nós tínhamos um Buda chamado Hotei, e conta a história que Hotei, após iluminar-se, ele nunca mais pronunciou uma única só palavra em sua vida. Ele só ria. O tempo todo, aonde Hotei passava ou andava, ele apenas ria. A sua única doutrina, a sua única pregação, aonde quer que ele fosse, era o riso. Existe uma prática no Japão se espalhou essa prática baseada no monge Hotei, onde as pessoas se reúnem para começar a dar risada. Elas se reúnem, fazem um grupo e forçam a risada. Tá. No fim, todo mundo entra numa paranoia de riso, tal, porque o riso é o exercício que vibra energias em você de tal forma que cria um ânimo, que cria uma alegria, uma vibração. E o roteiro era assim, ele chegava assim, chegava com um grupinho e começava, e não parava de rir um segundo. E as pessoas, olhando para ele, começavam a rir também. E começava a rir, aí o outro chegava a rir. Todo mundo começava a rir, ele ia embora rindo, e todo mundo permanecia rindo. Era a única coisa que Hotei fazia. Os discípulos de Hotei diziam que ele dormia e ria dormindo. Ele dormia na cama. Ria. Ele nunca mais pronunciou uma palavra, ele só ria. E aonde ele ia, ele passava, ele deixava alegria e felicidade através do riso. Esse é um dos Budas muito famosos no Japão, na história japonesa. Certo? O Buda da Alegria. Por isso que você vai ver a estátua dele, que aqui vende as estátuas de Budinha gordinha. Esse Buda gordinho que vocês compram, estátua, não tem nada a ver com o Siddhartha Gautama indiano, que é o fundador do budismo clássico. Ok? O Buda, Siddhartha Gautama era magrelo, nunca foi gordo.
Tá? Então, e também o indiano, né? O indiano clássico, aquele pele bem escura, né? Uma pele bem queimada, escura. E o Buda japonês é amarelo, né? Eles são muito diferentes, né? Em termos de olho puxado, o indiano não tem esse olho puxado, né? Então, para vocês entenderem como era interessante essa visão do budismo, principalmente no caminho do Rotei, do riso. A sua doutrina era o riso. Ele levava alegria aonde quer que ele estivesse. E isso para ele era mudar a vibração, mudar a energia das pessoas. Então, é muito interessante rir, né? Eu tenho um projeto, eu sempre, na minha vida espiritual, nas minhas pregações espirituais, eu sempre fui um indivíduo sem religião, eu não tenho religião. E também não estou criando nenhuma religião nova. Eu falei que a minha religião é o lalaísmo. Porque meu apelido, né, todo mundo me chama de Lalá. Então eu já fundei o lalaísmo, né? Que é tântrico, anárquico, apocalíptico e prega a volta desordenada do homem ao campo. Né? Não tem movimento mais anarquista do que esse. Né? Não é de centro, não é de centro, não é de esquerda nem de direita. Ele é contra tudo. Isso é a nossa plataforma política. Né? Entendeu? Então, nós vamos fazer um caminho espiritual. Eu, por exemplo, eu criei uma forma de viver a espiritualidade minha, por isso que eu chamo de lalaísmo. Eu aprendo com todo mundo, aprendo com todas as culturas, aprendo com o plano espiritual, com os mestres espirituais, e isso se tornou o lalaísmo, o laércio. E eu não prego o lalaísmo para ninguém. Eu não quero que ninguém seja lalaísta. Eu quero que você seja a sua própria religião. Que você crie a sua própria doutrina. Que você não seja no terceiro milênio escravo de nenhuma doutrina. Que você não seja escravo de nenhum guru. Que você não seja escravo de nenhum mestre. Isso não significa que o mestre, que o guru não são pessoas importantes no caminho espiritual. Eles são super importantes no caminho espiritual, para te ensinar, para te orientar. Mas você não pode ser escravo da doutrina dele. Tá? Você precisa saber muito bem, sentar-se diante de alguém e aprender com ele. Mas não ser escravo dele. Certo? Você pode ter respeito por ele, mas não precisa se ajoelhar na frente do... Sabe? Você está entendendo? Não precisa chegar a esse ponto. As pessoas são todas iguais, são tudo muito comum. Uma coisa, Jesus jamais admitiu que as pessoas se ajoelhassem na frente dele. Não sei se vocês sabem disso. E Buda é a mesma coisa. Mesmo quando Jesus fazia algum milagre, presta atenção, mesmo quando Jesus fazia algum milagre e as pessoas chegavam até ele e se ajoelhavam na frente dele, ele falava, pode parar, levanta aí. Não permitia. E ele dizia assim, olha o que ele afirmava, não foi eu que te curei, foi tua fé. Foi tua força interior, foi o Deus interno dentro de você que te curou. E não eu. Você tem que acreditar nisso. Jesus sempre criou uma doutrina interna. Jesus não falava que as pessoas tinham que seguir ele. Jesus sempre disse que as pessoas tinham que encontrar o Deus dentro de si próprio. Essa era a doutrina de Cristo. E essa é a doutrina do Buda. Buda sempre disse, você tem que encontrar a luz dentro de você. Você tem que se iluminar, só isso. Encontrar o Deus que já está em você, deixa que ele se manifeste. Isso é iluminação, é vir à tona todas as memórias de encarnações passadas, é vir à tona toda a memória espiritual e abrir os chakras que você pode interagir, né, com o plano espiritual. Você cresce e dá uma explosão de luz. Isso é iluminação, é abrir os seus chakras, abrir seus canais, abrir sua memória cósmica. Aí você vai ver quem você é de verdade. E para isso, não é preciso sofrimento. Você não precisa fazer nada, na verdade, você não tem que fazer nada. Nem sofrer, porque já está dentro de você, o Buda já existe aí, Deus também já está aí. O que você tem que fazer é parar de sofrer, é parar de reclamar da vida, porque tudo aquilo que você reclama você atrai. É você aprender a festejar a vida todos os dias, a vibrar alegria todos os dias e ser feliz com o que você é agora. Não queira ser feliz com algo que tem que acontecer na sua vida amanhã. Isso é a pior bobagem que você cria na sua vida.
Aí você vai ficar com o coração estourado, vai dar taquicardia, vai dar nervoso, você vai ficar depressivo, angustiado, vai pagar uma conta do médico desgraçada e vai morrer de infarto logo. É que você levou da vida nada. A vida é para você ser feliz, para descobrir essa felicidade interna. Quando Jesus fala que Deus está, descubra Deus dentro de você, para descobrir esse estado de alegria, de felicidade plena. Descobrir Deus não é para continuar sofrendo, continuar deprimido, angustiado, chorando nos templos. Então a minha proposta é um espaço da alegria, um espaço para festejar a vida. Certo? E tenho certeza, na minha vivência espiritual, os espíritos de luz se aproximam de pessoas felizes. Gostam de estar próximo de pessoas felizes. Se tiver todo mundo dançando, festejando, você está pensando que você está espantando os espíritos de luz, estão indo embora, porque o espírito de luz não gosta de festa, não gosta de alegria? É serviço na igreja. Porque as verdadeiras forças espirituais são pessoas alegres, felizes, gostam de estar sempre, né, cantando, dançando, pulando, vivendo feliz. Então nós temos que entender isso. Temos que entender o que é a alegria. Né? Os espíritos superiores não são burros, não. Né? Tem até aquela história, né, aquela famosa história, né? Não sei se vocês conhecem, né? 3 mulheres morreram e foram para o céu. Né? Uma diferente da outra. E estava lá na porta do céu do São Pedro, na porta do céu, para saber se entra ou, né, se passa no céu ou desce para o inferno. Ou vai para o purgatório, né? Tem 3 caminhos para você ali. Então essas 3 mulheres chegaram no céu lá toda, né? Primeira mulher que se apresenta para São Pedro ali, né? Toda beata. Aquela vestida da cabeça aos pés, entendeu? Bíblia debaixo do braço. Ali. E São Pedro pergunta, minha senhora, e a senhora, o que a senhora fez lá embaixo na vida? Ela fala, olha meu senhor, eu dediquei minha vida toda para Deus, né? De resignação, de pureza, de castidade, de oração. Oh, minha filha, que muito bom. Então São Pedro olha, então para você, toma aqui a chave da porta do céu. E a mulher vai lá toda feliz. Segunda mulher, uma pessoa mais ou menos normal, assim, sabe, tal, roupa normal. E ele fala, e você, minha senhora, o que a senhora fez lá embaixo? Ah, São Pedro, o negócio é o seguinte, eu não fui santa que nem essa daí não, tá? Eu fiz as coisas que todo mundo faz, as pessoas normais lá fazem, não fui santa que nem essa daí não. São Pedro olha e fala, então, minha filha, para você, toma aqui a chave do purgatório. Da porta do purgatório. Pode ir para lá. Terceira mulher, cara, uma nega gostosa, bonita, uma mini saia, uns peitão assim, toda meio aparecendo, um degote. Mulher 1000, né? São Pedro olha para ela e fala, minha senhora, e você que você fez lá embaixo? São Pedro, não fui nem com essas daí não, eu pintei e bordei mesmo, me diverti, né? Fiz sexo com todo mundo. E olha, São Pedro, fiz coisas que nem o senhor imagina. São Pedro olha a mulher, né, de cima e embaixo, coça a cabeça e fala assim, minha filha, então toma aqui a chave do meu quarto. Para você, quero aprender esse negócio que nem eu sei. Isso aí não é nada, tem um monte de piada esotérica para nós rir aqui. Né? Piada esotérica, estava lá Jesus, presta atenção, essa é de Jesus. Estava lá Jesus, né, caminhando, quando Jesus vê o que então? Vê exatamente o apedrejamento da adúltera. Todo mundo pronto para apedrejar a adúltera. Jesus, indignado com essa cena, chega diante daquelas pessoas e diz, meus filhos, se alguém de vocês nunca errou na vida, que atire a primeira pedra. Ah, não deu outra, teve um judeuzinho que pegou a pedra e mandou na testa da mulher. Então... Jesus olha para mim, mas meu filho, você tem certeza que você nunca errou na sua vida? Ele fala,
dessa distância aqui não, mestre. Ele é especialista. É a distância, não. Então, eu acho muito importante você rir. Rir é uma coisa maravilhosa. Você vê que a gente só ri de bobagem, né? Só ri de besteira, né? Ninguém ri de coisa séria, né? Isso aí não é nada. Tava piada religiosa. Aquela fila de beata, né? Na fila do confessionário para confessar com o padre. Né? Aquela filha de mulher, tudo para confessar. Né? Velhas, jovens, novinhas, moças, homens, rapazes, né? E de repente sai uma mocinha do confessionário, e a fila grande, né? Aquela puta fila. Sai a mocinha do confessionário e vai lá na pia de água benta e começa a lavar a mão. E lava a mão, e lava a mão, e não para de lavar a mão na pia de água benta, né? E a amiga dela, desesperada, né? Chama ela aqui, vai lá devagarzinho, sai da fila do confessionário, né? Fala, minha amiga, o que está acontecendo? Por que você está lavando tanto a sua mão assim? Ih, minha filha, você não sabe, minha amiga. O que foi? Né? Ih, é para pagar os pecados. O padre mandou eu lavar 1000 vezes a minha mão aqui na água benta, que é para limpar os pecados. Nossa, mas o que você fez de tão grave? Eu peguei no pinto do meu namorado. Ixi, ela falou assim, então não vai sujar essa água aí que eu vou ter que fazer gagarejo. E por aí vai. E por aí vai as coisas. Eu acho que o importante é a gente perceber que tudo é alegria. Né? E humor, presta atenção. Ó. Humor é uma das coisas mais importantes na vida, né? No caminho espiritual. Né? Olha, nunca acredite num guru, ou num sacerdote, ou alguém que vai se postar diante de você com aquela cara assim. Vai dar aquele discurso, não ri, sério. É fria. Não siga uma pessoa assim. Porque uma pessoa em verdadeiro estado espiritual, ela vibra liberdade. Ela vibra alegria. Eu estou falando isso para vocês por causa da minha experiência como vidente, da minha experiência como médium, e da minha experiência de ver e interagir com espíritos avançados, com espíritos de luz. Às vezes espíritos extraterrestres, seres extraterrestres pequenos, grandes, altos, bonitos, pessoas do comando Astar. Você está pensando que essas pessoas, elas chegam todas assim? Você não tem noção como essas pessoas... Então eu me pauto por essas pessoas que estão na luz. Eu não me pauto pelos sacerdotes, as pessoas que estão nas trevas. Que acreditam que espiritualidade e iluminação é assim. É desse jeito que tem que se viver. Eu não, eu aprendi, por exemplo próprio, de ver como os mestres são felizes. Eu canalizo alguns mestres orientais aqui, no meu espaço, que as pessoas riem muito com ele, né? Ele vai embora, deixa as pessoas alegres, as pessoas ficam felizes de ouvi-lo. Né? A gente tem o nosso, como é que a gente chama de mestre Tang Lin. Ele conta histórias, ele ri com a gente das histórias, fala as coisas. Pessoas muito alegres. Né? Vocês imaginam se eu estivesse dando essa palestra aqui para vocês assim, ó, sem mexer uma polegada do meu corpo, e falasse assim, olha... Todos vocês têm que meditar profundamente. 10 minutos de palestra, todo mundo dormindo. Garanto que você não assistia 20 minutos da minha palestra. Entendeu? Ninguém tem paciência para isso. Né? E outra, ninguém tem paciência para seguir. Você não vai convencer o jovem a seguir esse tipo de espiritualidade. Porque o jovem quer ser alegre, cara. Ele quer ser... Por isso, o que a igreja crente começou a fazer, e a igreja católica começou a seguir também, né?
ela começou a mudar, um dos focos para atrair os jovens era a música. O que é música gospel agora? Você já viu heavy metal gospel? É muito louco, tem heavy metal gospel, cara. Banda de heavy metal gospel, né? Ninguém vai lá, pega a guitarra, que era considerada música do demônio, né? Led Zeppelin, Black Sabbath, banda metálica, considerada som do demônio, né? Alex Crowley, né? Mago da energia negra, certo? Raul Seixas, o diabo é o pai do rock. Né? Toda aquela visão. Na década de 60, 70, a igreja descomungava se você ouvisse um rock. Se você tocasse um rock, então você era filho do demônio. Por isso que o Raul Seixas veio com toda essa ideia, dessa contracultura. Pra você ter uma ideia, aqui na cidade de Limeira, o Raul Seixas veio dar um show, quando ele, na fim de carreira dele, ele veio dar um show aqui num clube aqui em Limeira. Eu fui assistir esse show. Você acredita que os crentes estavam na frente da porta distribuindo folhetinho? Não assista, não entra no show, não vai, isso é o demônio, patati patatá. Juro por Deus. Você quer ver uma outra coisa legal que aconteceu do movimento dos crentes? Eu fui convidado, não só eu, mas teve um evento em São Bernardo do Campo, isso faz mais ou menos assim, uns 10 anos atrás. Um evento chamado Encontro da Nova Era. Presta bem atenção. E isso foi feito num clube muito bonito, de lá de São Bernardo do Campo, onde o evento era um jantar, e nesse jantar vários palestrantes iam conferenciar durante esse jantar. Começava às 7 da noite e até à meia-noite e tanto, certo? Uns 5, 6 conferencistas iam falar durante 20, 30 minutos, enquanto as pessoas jantavam, comiam, um evento. E isso foi muito divulgado na mídia de São Bernardo, na rádio, na TV local, certo? Um evento grande e tal. Vocês acreditam que os crentes começaram a fazer um movimento na cidade, lançando folheto, porque você gosta de Nova Era, é coisa do diabo, é coisa do demônio, e faixa para a rua, sair em passeata para querer cancelar o encontro, não queria deixar o encontro das Nova Era acontecer, porque Nova Era é encontro do demônio. E foram na porta, com puta movimento de faixa, distribuir folheto para as pessoas não entrarem nesse encontro. Você vê, as pessoas têm medo dessa repressão. E agora você vê muitas linhas crentes, até você pega as igrejas, todas as igrejas hoje, até você pega essas igrejinhas de Funinho e Quintar, quando eu abre aqui, né, pentecostal, não sei das quantas, né? Não sei nem o nome que o cara dá para a igreja dele, né? Mas você vai ver lá, tem um cara com violãozinho, uma guitarra, uma bateria, todo mundo cantando, louvando a Deus, né? Você está entendendo? Então, hoje é o heavy metal do Senhor, né? É uma beleza, né? Agora pode. Por que agora pode? Porque se não é assim, a igreja perde todos os jovens. Então ela achou, vão pegar essa música, vão deixar eles tocar essa música, agora ele faz a letra religiosa. A letra vira religiosa, entendeu? A letra vira gospel. Entendeu? Então, você vai em algumas igrejas, onde é que está tocando guitarra, tem encontro de música gospel, só heavy metal, festival de música gospel, né? Tem um canal na TV a cabo só de música gospel. Né? Você está entendendo? Nos Estados Unidos, por exemplo, a música gospel, né, sempre foi uma música, foi a base do blues. Né? A base do blues e a base do rock, inclusive. Quem estuda um pouquinho da origem musical, de teoria musical, sabe que nos Estados Unidos, os negros, né, os bluseiros, os negros, os cânticos gospel das igrejas, que é o cântico de lamentação. E interessante, que presta bem atenção, o blues, por que a palavra é blues? O que é blues em inglês? Mas o que significa esse blues? Tristeza. O blue, você está blue hoje, cara. Você está triste. Você não sabia? Isso é um termo americano. E o blues, e a base do blues, do canto gospel, é música de lamentação. Os caras lamentam. Nas orações eles lamentam. É o canto do escravo, é o canto do oprimido. Surgiu dos movimentos escravos americanos, vem lá de trás, esses cânticos, certo? De louvor a Deus, mas sofrido. Então o blues é uma raiz de uma música sofrida, de uma música gospel. Se você pegar as letras e a vibração da música, ela é assim. You rather look on my friend. Tá entendendo? Vai uma vibração de
protesto, às vezes de tristeza, de angústia. Por isso que eu tomo blues, é um negócio do blues mesmo. E o rock vem como uma variação do blues mais tarde, né? Pegando esse som, derrebando tudo, botando uma outra letra, dança, é o pai do rock americano, é o Elvis Presley, né? Com um movimento um pouquinho anterior do Bill Haley e seus Cometas, aquele pessoal todo, né, Chuck Berry, todo aquele pessoal criando essa nova vibração musical e botando todo mundo para quebrar. O que aconteceu? Aí a igreja falou, isso é coisa do demônio, isso é coisa do diabo, porque os caras tinham aquela visão de religião, tem que ser certinho, música religiosa tem que ser aquela música, né? De lamentação, aquela música de oração, de tristeza, de angústia. E o rock quebrou com esse parâmetro. E o que ele fez? Levou o jovem, né? Jovem inteiro foi atrás do rock. Agora, quem é que ia para a igreja? Que jovem que ia para a igreja? Aquele jovem quadrado, androide, robô, né? Esse jovem ia para a igreja. Mas não o jovem inteligente, o jovem que estava na contracultura, fazendo uma puta revolução, transformando o mundo, transformando o planeta. E hoje, eu fico até abismado nessa inversão que a igreja fez, admitindo essa música, admitindo essa vibração, parte até das doutrinas, até da igreja, da missa, até tem hora. Né? Eu acho bom, mas será que com isso está vindo uma cultura também, uma explicação, uma liberdade para as pessoas serem a sua própria religião? Ou simplesmente é uma forma subsequente de não perder o poder? De não perder o poder sobre os jovens e arrebatar os jovens para a sua igreja? Mas continua, no fundo, achando que essa música é do demônio ainda. Por trás, os velhos doutrinários que ainda querem fazer missa em latim, né? Ah, vá para catar coquinho, né? Todo mundo vai rezar que não entende nada do que está falando, né? Só para rezar em latim, só porque é bonito, só porque é tradição. Né? Então, eu sinto muito, mas o meu partido é da alegria, o meu espírito é da felicidade, e o meu Deus é o Deus do prazer, é o Deus da alegria, é o Deus da felicidade, é o Deus do amor. Onde tem amor, não pode haver sofrimento, não pode haver depressão, não pode haver angústia. Onde tem amor, tem felicidade. Tem alegria, tem pessoas sorrindo, tem pessoas contando piada, tem pessoas se divertindo. Você pode perceber, você pega todos os animais, todas as formas de vida que tem na natureza, nenhuma delas sorri. O homem é o único ser que tem a capacidade de sorrir. Um gato não sorri, um cachorro não sorri. Mas o homem é o único ser na face desse planeta aqui que tem a capacidade de mostrar, de expressar alegria e felicidade assim, rindo. Dando gargalhadas. E o humor e um ser iluminado é um ser que ri. Se o teu guru não ri, foge dele. Porque eu não confio numa pessoa que não ri. Olha, tem dois tipos de pessoas que eu não confio na minha vida. Dois. Um, pessoas que não ri, e dois, pessoas que não gostam de animais. Se chegar uma pessoa perto de mim, eu detesto cachorro. Fala, puta, você nunca vai servir para ser meu amigo, tchau. Ah, não gosto de gato. Mais longe de mim ainda. Ai, detesto floresta, natureza. Isso é pernilongo, só bicho. Vai para o shopping center, então. Bem longe de mim. Que mostra como você está identificado com as forças vivas da natureza, né? Como está o seu estado de amor, o seu estado de vibração. Né? Você está entendendo? Vai mostrar exatamente como você é. Os seus atos, a tua vibração, aquilo que você gosta, aquilo que você tem medo, mostra o que você é. Uma pessoa que não gosta de animais, que não consegue pegar um animal no colo, acariciar, abraçar, e uma pessoa que não ri, porque acha que Deus não gosta de pessoa que ri, que os espíritos não gostam, que os ET não gostam de gente que ri, pode ficar com essa turma. Porque junto de mim, no meu ashram, lá nas montanhas, só vai ter gente alegre, feliz, dando risada, certo? Buscando a sua essência, buscando o teu espírito com alegria. A alegria é a nossa regra. Ser feliz é o único mandamento que nós vamos ter no nosso espaço. E que eu tenho aqui no meu espaço, aqui na cidade, né? Onde nós estamos aqui, sempre transmitindo alegria para vocês. As minhas palestras têm que ser palestras que esclarecem, mas tem que ter alegria também, tem que ter felicidade, tem que curtir. A gente tem que dar risada um pouco, né?
O conceito de austeridade espiritual, para mim, é outro. Isso eu sigo o exemplo dos meus mestres espirituais que sempre me acompanharam, pessoas maravilhosas, felizes, sempre sorrindo, né? Falando coisas que eu dou risada com eles pra caramba. São pessoas alegres. Espíritos muito alegres. E não são espíritos zombeteiros, não estão zombando, porque eu não sou uma besta, né? São espíritos felizes, me alegres, dão risada. Pessoas muito alegres. E é isso que eu quero que o caminho espiritual de vocês sejam assim. Eu quero que o caminho espiritual de vocês sejam alegres, felizes, que você trilhe com alegria, com amor. Né? Esse é o meu conselho. Agora, cada um é livre para construir o seu caminho espiritual do jeito que se acha. Se você acha que quer ficar austero, que quer pagar penitência, quer ficar um mês em jejum, vai fundo. Né? Eu vou passar comendo pizza. Né? Vou lá curtir, comer. Eu sou vegetariano, não vou fazer churrasco, não é isso. Mas eu vou comer meu arrozinho integral, vou fazer a nossa pizzinha natural, vou tocar meu violão, vou cantar, vou me divertir. Porque isso nunca me afastou de Deus, e isso nunca fizeram com que os espíritos maravilhosos se afastassem de mim. Nunca fez com que os meus guias de luz se afastassem de mim, muito pelo contrário. Essa é a minha experiência própria de vida. Ok? Então, namastê, muita paz e até um próximo encontro. Namastê, muita paz. Felicidades para vocês.